Olá, nossos postcasters! Estamos no ar com mais um episódio, nosso 8º episódio do Postcast. Já aproveita e compartilha a nossa live aí em todas as redes sociais, manda o link para todo mundo para acompanhar por aqui. E esse programa de hoje tem um oferecimento da Uninter, a melhor educação do Brasil. Tem graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, tudo você encontra na Uninter. Time, projeto aprovado, cliente novo na casa. E aí, amor, como foi? Consegui, fui promovida. Professor, esse layout funciona? Vamos melhorar juntos. Seu laboratório da Uninter. Uninter, ao seu lado para Essa aí, então, é a Uninter, a nossa parceiraça do programa. O oferecimento hoje do Postcast é da Uninter. Faça sua matrícula, já está com matrículas abertas, a maior EAD do Brasil. E agora sim, vamos começar então o nosso Postcast. Victor Rocha, boa noite. Boa noite a todos. Estou muito contente de participar de mais um Postcast. Dani Silveira. Olá, boa noite pessoal. Estaremos aqui mais um episódio gratificante e é muito gratificante as nossas convidadas de hoje também. Vamos ter bastante assunto legal para falar sobre. Sim, e hoje os Rochas estão em peso aqui, hein? Temos peso. 4 Rochas. Eu falei, dominamos né? a bancada. Ser firmado na rocha é bom. Não vai. Só eu que não sou rocha, então. Só tu vai ser excluída hoje aqui. Aquelas. Fran Rocha, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui e agradecer a Aline, que foi a ponte aí que Isso aí, a gente Aline. chegou até aqui. A Aline que fez essa nossa ponte para conhecer então as meninas da Quitanda do Pijama, e a gente já vai explicar o que é essa marca daqui a pouquinho, Sinara. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente que agradece, né? Vocês fizeram o convite, a Aline mesmo, né? Tá sempre ali com a gente. Enfim, muito obrigada. Meninas, pra gente começar, conta um pouquinho da história de vocês, um pouquinho de como que surgiu essa ideia da Quitanda do Pijama, para quem não conhece ainda. Então, a gente é irmã, né? E a gente trabalha junto já desde 2016, e antes ainda da Quitanda, assim, né? Então, a gente trabalha na área comercial, de venda, representação. E surgiu assim, começou meio que, vamos tentar pensar em algo que a gente possa fazer. A gente gosta bastante dessa parte de criação, de criatividade, de inovação, e a gente na área têxtil. E daí um dia a gente estava assim, vendo um tecido, e foi engraçado, porque a gente tem até o pedacinho guardado. Olha só. A gente pegou o tecido assim na mão. Nossa, esse tecido aqui é tão legal, né? Nossa, por que as pessoas não usam para fazer pijama assim, né? Aí eu disse, nossa, olha só, a gente podia fazer pijama, né? Daí ficou assim. Daí a gente comentou entre nós assim, tu tem pijama? Daí as duas, a gente, embora irmãs, a gente não falava muito disso, assim, né? Tenho, não tenho, né? E daí a gente viu assim que, eu não tenho pijama, tu não tem pijama. Mas por que a gente não tem pijama? Porque a gente não gosta de pijama, porque... Daí a gente viu assim, os pijamas femininos, né? Se for ver, assim... sexy, com rendas, sabe? Não é algo que me representava. Então, assim, um rosa clarinho, um azul clarinho, um pandinha, assim, umas coisinhas fofas, sabe? Infantil, né? Não que a gente não seja fofa, sabe? A gente é muito fofa. Super, né? Super sensível. Eu sou fofa, eu juro. Mas é difícil, assim, tipo, eu adoro preto, assim, né? Meu roupeiro, outro dia eu falei pra ela, assim, meu roupeiro agora tá mais colorido, porque tem os pijamas da Quitanda, eu super uso direto, mas antes, tirando eles, assim, é só preto. Preto e cinza. Nossa, olha só, a gente queria mais guarda-roupa é escuro, preto. mais forte, assim. Totalmente black. E daí a gente começou a pensar assim, quem sabe então a gente vamos tentar criar. Daí a gente foi analisar para ver se outras pessoas também tinham essa foto. Fica só nós duas, a gente vai fazer pijama só pra gente. Daí a gente conversou com outras pessoas, assim, família, sabe, amigos, um aqui, outro lá, foi sondando, assim.
E daí a gente viu, analisando o mercado, se tu for ver, as marcas elas seguem muito uma linha, né? Muito similar, assim. Tem algumas marcas que fazem bem diferente, mas ainda são bem poucas. Quando tu pega, no geral, a moda, tu tem, para todos os estilos, tu tem vestido de tudo quanto é formato, enfim, cor, né? E o pijama, não, ele ainda segue meio que um padrão, assim. Então... Foi ali que, assim, começou a primeira sementinha, né? E daí depois a gente foi pensando... E vocês são filhas de costureira, né? Também, né? Então tem essa raiz, Sim. né? Nossa, graças a Deus, porque a gente... A última amostra que a gente fez, a gente cortou, vamos fazer ali, né? Lá e costuramos, emendamos, assim, deixamos meio... Mas pelo menos para ter uma noção, assim, já ajuda, né? Facilita muito. A Sinara costurou, daí a gente cortou, assim, a gente queria fazer um camisetão mais largo, aí a gente já tinha todos os moldes do que era mais estreito, né, sabe? Vamos a gente mudar assim, sabe? A gente mudou a modelagem, daí a nossa costureira é lá no Morro Grande, então, imagina, muda a modelagem, uma amostra no Morro Grande, volta do Morro Grande, sabe? Um mês até sair uma, assim, né? Sim. Então, aí a Sinara foi lá, costurou, daí a gente fez, provou. Não, falta aqui um ajuste na manga. Corta outro, ajusta, costura. Mas assim, costura assim, uma parte branca, uma parte estampada, uma parte preta, sabe? Vai juntando o tecido como dá, assim. Mas dá pra ter noção, pelo menos. Pra ter noção. Então, por isso que eu... pra ela, que isso? A costureira assustada. Sim, Mas foi ela bem super isso. entende, porque costureira, né, já é acostumada. Sim. E de onde que vocês tiram as referências pra criar os pijamas de vocês? Então, a gente já tirou referências de vários lugares. Quando a gente começou, a gente tinha medo, acho que deve ser meio que um sentimento assim, todo mundo começa alguma coisa, né? Não sei. A gente tinha assim, as estampas que a gente gostaria de ter, mas aí a gente ficava naquela. E se as pessoas não quiserem ter isso que a gente quer ter, né? Daí como que a gente faz? Então, as primeiras 8 estampas, a gente fez vários desenhinhos, assim, então fez tudo mockup bonitinho, assim, né, e espalhou numa mesa, um monte, assim, melancia, sabe, frutas, tudo, assim. Daí a gente botou numa mesa, e daí a gente foi chamando assim, a gente chamou o Jack, que é o meu cunhado. A gente levou meu marido lá pro meu marido. Daí eu chamou assim, tá, se tu fosse escolher 5 pijamas que tu não gosta e 5 que tu gosta, quais seriam? Daí escolheu. Daí a gente chamou a minha sobrinha, que é a Érica, né? Daí a Érica, se tu fosse, né? Ela escolheu. Daí eu fiz a minha escolha. Daí a gente chamou a Zetinha, pessoas que tinham, assim, da nossa família, mas que tinham gostos diferentes, sabe? Ah, é legal. Pra gente ir sentindo como que seria, assim, né? E daí a gente uniu, assim, aquilo que poderia, né? Então, a primeira leva, assim, de estampas que a gente fez, a gente fez algumas que a gente amava, outras que a gente acha que vai vender também, a gente gosta, mas não é exatamente o que a gente usaria, mas meio que um teste, assim. E até hoje eu vejo, assim, que a Quitanda, por ser tão, né, iniciante ainda, porque para uma marca da área têxtil, da moda, ela é ainda muito começo, assim, né? Tudo que a gente faz, a gente primeiro testa, para depois, né, investir numa quantidade maior. A gente tenta tudo aquilo que é possível, né, testar, lançar uma quantidade, a gente faz uma quantidade menor para depois vir com uma quantidade maior, assim. Daí foi assim que a gente fez. Mas eu não respondi a tua pergunta, que é da onde a gente tira as referências. E daí a gente tira de diversos lugares. No início foi desse universo que era o que a gente sentia falta, né? Sim. E daí já teve assim, a última agora que a gente fez de botânica, na verdade foi uma indicação de uma seguidora, né, que a gente pediu assim na caixinha de pergunta, e daí ela falou, de suculentas e de cacto. E daí assim, nossa, a gente realmente... E a gente super, né? A gente super anota, assim, várias clientes, não tem dessas. Não, ainda não, mas a gente vai lá e anota. Pra depois estudar, assim, quem sabe fazer. Você trabalhou por coleção? Tipo, coleção... desse ano vai ser inspirado em tal. Como é que funciona essa parte? Não, daí cada estampa a gente faz... Elas anotando.
como a gente ainda... a quantidade que a gente faz, ela ainda é pequena, então a gente não faz assim, uma coleção, né, toda de um único estilo, assim, Sim. né? Então, a gente tem pontos que são muito fortes pra gente. Então, assim, uma estampa, ela não pode ser transparente. Porque a gente parte do princípio de que eu posso atender a porta, ela não vai ser transparente. Eu posso ir no mercado, ela não vai ser transparente. Que já quebra a questão do pijama, assim, de às vezes, assim, alguém chega na porta, ai meu Deus, eu tô de pijama, deixa eu trocar, sabe? E do sentir assim, pra mulher, eu acho que isso principalmente é muito complicado, vocês, né? Então, a gente sempre se puxa nisso. A gente ama muito o vintage, então assim, sempre tem uma pegada vintage nas nossas estampas, né? Isso é uma característica assim que a gente gosta, então a gente vai trabalhando. A botânica, a gente pensou, o cacto, a gente podia muito ter ido para a linha de um cacto fofinho, né? Ali, né? Pijama, cacto, tu já visualiza algo, né? Mas daí a gente já pensou no outro formato de trazer, mas com a pegada do vintage, assim. Então, assim, as referências, elas vêm dos seguidores, elas vêm das pessoas ao redor. Sempre que alguém fala alguma coisa, a gente anota. A gente tem um caderninho, assim, daí busca as referências. Justamente essa que vocês estão é uma edição diferente, né? Em comemorativa, pode ser assim, né? Essa é a nova versão dessa daqui. Mas aquela ali a gente mantém ela também. Essa em especial é bem legal, assim, a gente... ela representa muito, assim, pra gente do que a gente acredita, assim, do que o mundo hoje também precisa, né? Da liberdade de ser, de amar quem quiser. Então, a gente recebeu um cardzinho, eu tenho uma marca de t-shirt que era de São Paulo, que é a TSF, e ela... É TSF, acho que é. E daí ela mandou, as camisetas eram tudo preto e branco, assim. E daí a gente comprou, e daí veio um cartãozinho, que veio exatamente, veio a bandeira, né? E daí veio escrito assim, seja e ame quem você quiser. Daí dizia assim, nossas brusinhas são preto e branco, mas nosso coração é colorido. E daí eu pensei assim, nossa, e a gente é colorido. Então, a gente pode ser esse colorido. Nossa, que legal. Vamos transformar isso numa estampa, assim. E daí foi assim, a gente fez a primeira vez, né? E quando a gente fez, a gente viu que conectou muito com os nossos clientes, assim, com o que os clientes acreditavam também. Então, fez muito sentido, a gente já reproduziu ela várias vezes. E daí agora a gente trouxe essa versão, que daí é com branco e com cores mais vintages também. São as mesmas cores, só puxa a tonalidade pro vintage. E o interessante é que dá pra montar looks como vocês estão aqui hoje, de terninho por cima, de blazer por cima e de pijama, gente. Seria meu sonho sair na rua assim. Olha aí, realizando o sonho de quem ama de pijama. Imagina. Gente, não, é muito legal essa ideia. E assim, as pessoas podem usar no dia a dia delas, né? Como vocês estão usando aqui. Isso que ela falou é muito legal, porque eu vejo pela Natália assim, o homem realmente é um pouco mais tranquilo, assim, a questão do pijama. Mas pra Natália, sempre que a gente chega a alguma visita na nossa casa e ela tá de pijama, tipo, ela corre pra pegar um roupão, ela corre pra trocar de roupa e, tipo, tem que mudar tudo que tava fazendo, tirar o conforto, porque o pijama realmente, a ideia dele é trazer conforto pra poder, isso é muito legal. Sim. Muito legal mesmo. E fica bonito, né? Como fica legal um look montado com pijama. Às vezes a gente não pensa nessa possibilidade. Eu não sei se vocês conhecem ou já chegaram a acompanhar, mas o Thiago Abravanel também, ele tem uma linha de pijamas, tem uma marca, na verdade, né, de pijamas, que foi inspirada no Silvio Santos, porque o Silvio Santos, ele usa pijama direto quando ele não tá na TV. E aí ele se inspirou no vô dele pra fazer uma marca de pijamas que pudesse usar também, assim, no dia a dia. E é legal, né? Porque é isso que o Victor falou, assim, traz o conforto, enfim. Muito legal. Bem legal. A marca dele a gente conhece também, a Tejama, né? Acho que é algum... Eles ficaram com o projeto meio engavetado, assim, por bastante tempo. Até que teve uma festa que ele fez, que era do pijama, o Silvio Santos. Ele fez um aniversário, e nesse aniversário ele resolveu fazer a festa do pijama. E foi aí que eles voltaram e assim, não, vai ser perfeito pro lançamento da marca. Eu li esses dias como foi o lançamento, assim. Legal. Aí eu assim, nossa, que legal. Bem interessante mesmo. E vocês também têm uma linha nerd, né, de pijamas. Alguma de vocês duas é ligada a esse mundo nerd pra ter surgido essa ideia? Não, eu não me
considero nerd. Então, Mas é. É a Fran, eu acho. É a Fran, eu acho. A Fran é bem mais a parte do desenvolvimento. Então, ela sempre puxa mais, assim. Ela que vai, né? Tu que vai sempre desenvolvendo e eu vou ali junto. Sim, não gostei muito. A gente. Mas a gente. Tudo vai criando meio junto, eu acho, mas. Eu só trago o inicial porque eu trabalhava com desenvolvimento de produto, né? Então daí eu fico sempre pensando no próximo. E daí eu fico reunindo as referências, assim. Então, aí depois que eu reúno as referências, eu trago. Sinara, o que tu acha? Esse, né? Daí quando tem uma dúvida assim entre nós duas, vamos levar para outra pessoa, porque senão fica assim, eu não gostei, eu gostei, eu não gostei. Tá, então vamos levar para outra pessoa. Eu ia perguntar sobre isso, porque, tipo assim, é muito difícil duas pessoas terem a mesma visão de tudo, né? E pra vocês que são irmãs, como é, tipo, trabalhar nesse dia a dia? Tipo, você gosta de algo e ela não gosta. Como vocês conciliam essa parte? Mas eu acho que a gente até tem um gosto, assim, bem parecido. Eu acho que sim. Eu acho também que tem, Dá assim. super certo nesse lado, assim. Mas a parte das nossas, né, resoluções, assim, quando a gente começou a empresa, assim, era algo... Porque quantas histórias a gente vê por aí de pessoas que dizem assim, empresa familiar. Só podia ter dado errado, é uma empresa familiar. Sabe? Tem muita gente que fala isso, não sei na vida de vocês, mas na minha sempre escutava esse tipo de coisa. Tudo família também. Então, daí a gente, assim, quando a gente começou... acho que uns 3 momentos, assim. A gente conversou com a dona Neuza, que ela, né, faz esse trabalho dentro de empresas. Eu conheci ela quando eu era estilista na Lança Perfume, e ela fazia esse trabalho de carreira lá dentro, de desenvolvimento de lideranças, né? E daí eu disse, vamos conversar. Daí a gente traçou o meu perfil, o perfil da Sinara. Então, assim, hoje a gente sabe mais ou menos assim, eu sei como que a Sinara funciona e reage às coisas, a Sinara sabe como eu funciono e eu reajo. Então, se eu sei como ela vai reagir, eu sei que aquilo não é porque ela tá querendo só ser contra a minha ideia. É porque é o jeito dela de reagir. Então, a gente sempre tem uma conversa assim, às vezes é uma coisa bem simples. Não, mas olha só. Daí a outra falou outro ponto e a gente tenta sempre alinhar certinho, assim. Porque corre o risco, né? Bem grande de... Acontece muito isso, né? Muito. Mas eu acho que o fato de ser irmã também ajuda nessa questão, né? Porque quando não é, e às vezes uma... Pode ser simples, mas se eu falar que eu gosto da latinha aqui e a Dani falar que ela gosta aqui, e a gente não chegar no meio termo, acaba realmente, tipo... Não, então faz do teu jeito, faz do meu, a gente separa e... E às vezes por ser irmã conhece só pelo olhar, né? Precisa nem dizer muita coisa. Olha as duas se olhando, tá conversando pelo olhar. Assim, às vezes quando... mas eu não quero. Não, daí que não dá certo, eu vejo que assim, às vezes a gente fica, daí a gente vai fazer outra coisa, sabe? Faz outra coisa, por nada volta naquele assunto ali só no outro dia. E a gente é muito disso, de ficar pensando. E eu acho que ela faz isso também. Porque quando a gente volta, a gente já volta assim, com mais clareza, assim. A gente fica pensando naquilo e já entra no consenso. Quantos anos de diferença vocês duas? São 5 anos. 5 anos. Mas dá muita treta? Eu acho que não. É assim, não, porque... Eu acho que ela diz assim, só aquele dia tal que Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Eu fiz uma lista. Ela falou que ela é ariana no começo. Não, mas eu sou bem legal. Eu falei, sou bem legal. Ariana sou bem legal. tranquila. Sou ariana e sou bem tranquila. A gente tá falando que Ariana trabalhada. A gente tava falando que em Ariano já vem com a listinha de justificativas, né? Se apresenta, eu sou fulano, sou Ariana, mas eu sou muito legal, tranquila. Trabalhei já vários aspectos. A gente vai trabalhando, é verdade. A Dani ainda que é bem... É porque nos julgam... Muito aquariana. Qual é o teu? Aquariana. Eu também. Você também? Que dia? Eu sou dia 21 de janeiro. Eu sou dia 14 de fevereiro. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Eu sou, Aí, tipo, vocês. aquariana...
Muito forte. A Dani é bem... Muito, A extremamente. sorte dela é que eu sou pisciana. E eu sou bem... Pisciana. Mas eu sou bem com lua, Devagar, sol, quase qualquer parando. coisa em peixes. Então aí eu sou a calmaria, a Daniela é o furacão. Onde ela vai passando, vai fazendo a folia. E eu vou juntando. Qual é que é? Os meus tachos, né? Mas é isso. E é assim, né? Eu e a Dani, a gente trabalha juntas. E a gente trabalha juntos desde quando eu fazia edição do jornal e a Dani já fazia diagramação. E é bem isso que vocês falaram, assim, é conhecer o perfil da outra pessoa, né? E saber como que a outra pessoa vai reagir. É legal, interessante isso também sobre respirar, dar aquela pensada, porque nessa do respirar, tu às vezes muda de ideia também, né? Não, mas será que tal coisa? Enfim, então você consegue se dar muito bem por isso também, né? Sim, eu acho que é um ponto assim. E daí quando realmente dá algo assim que né, vai um pouquinho mais além, daí vem o lado da irmã, assim, sabe? Que daí tem o lado do perdão também, né? Porque o fato de ser irmão, se não deixar ir tão, né? Não inflamar tanto o negócio, assim, tem esse lado, né? Do irmão. Sim. Porque o irmão é assim, né? Tu pode estar naquele momento brigando ou falando mal. Se alguém chegar falando mal, é uma parte de ti. Tipo assim, Já. eu falo do... Fala, ninguém fala. E Só quando eu eu posso estiver falar. falando, fica só me ouvindo, não vem contribuir. Não contribui também, né? Eu tenho uma história na minha família que é muito assim, tipo, o meu avô e o irmão dele, eles estavam brigados, assim, eles tinham 2 grupos de amigos distintos. Daí eles chegaram e começaram a se discutir, assim, porque eles estavam meio brigados, e um dos amigos deles era mais violento, quis ir pra cima de um dos irmãos. Quando ele foi pra cima, já virou tudo. Como assim tu não vai bater no meu irmão? Os dois estavam brigando. Já brigaram com os outros. O amigo ali, irmão é irmão, né? É bem isso mesmo. Mas quer perguntar? Pode perguntar. Não, pode ir. Pode ir? Mas... Eu queria saber dos pets, que eu vi que vocês abraçaram algo que é muito diferente, mas é muito legal, né? E realmente quase ninguém faz isso. Pode contar um pouquinho pra gente? Então, nossa, a modelagenzinha do pet, a Aline aí, ó, se ela tá assistindo a gente, ela acompanhou tanto, porque assim, quando a gente pensou de fazer o pet, a gente teve algumas seguidoras que falaram assim, porque assim, tal pai, tal filha, tal mãe, tal filha, né? A família, né? Então, assim, quem tudo está nessa família, né? Então, quando a gente olha, assim, pro pet, eu tenho uma cachorrinha e 2 gatinhos, assim, e, nossa, pra mim, sabe, família, pet, sabe? É isso, então, assim, tal mãe, tal filha pra mim faria bem sentido com a minha doguinha também, ou com os gatinhos. Claro. Com os gatinhos é mais difícil porque para eles isso não é tão bom. Então, assim, o doguinho tem o lado de passar frio, né? Então, eu tirei, assim, a Mel, que é a nossa doguinha, ela, no inverno, ela passa frio, assim, isso realmente. Então, tem cachorrinho que gosta, tem cachorrinho que não gosta. Então, vai muito de cada um. Daí, a gente começou a pensar, assim. E daí foi bem legal, porque a gente chegou num ponto que a gente, vamos fazer, tá? A gente começou a desenvolver. Daí a gente começou a desenvolver, daí a gente fez uma modelagem, provou num cachorrinho, daí fez outra modelagem, provou no outro cachorrinho, não, mas ainda não tá bom. Daí a gente fez algumas vezes, assim, muitas vezes. Muitas. Pra assim, porque tem que ter liberdade, porque não pode prender ali, porque tem que ser assim, porque tem que ser desse outro jeito. E tem pequenos detalhes que são bem legais, assim, a gente só usou pra fazer fibra natural na roupinha dos doguinhos, porque tem a parte do transpirar, que são pequenos detalhes técnicos que às vezes as pessoas também nem têm o conhecimento, assim, mas a gente se preocupa. E daí a outra coisa que a gente também pensou era assim, mas faz sentido pra gente também ajudar a causa animal, sabe? Porque a gente já pensou muito sobre isso e é um lado da empresa que a gente quer ir cada vez estruturando mais. De que forma a gente pode existir e ajudar também com o meio em que a gente vive. Então, daí foi onde a gente conhecia o Patinhas Unidas, que era de Tubarão, né? E eu já fui lá, conversei com a Ivy, assim, a gente foi junto também. A gente acompanha, né? Então, tem a Rayane, que também super comentava sempre.
Então, eu disse, então vamos fazer uma parceria, elas estão lá, né, resgatando os doguinhos, fazendo de tudo por eles. Elas estão lá, já que a gente não pode estar lá, então a gente faz uma doação de uma parte das roupas de doguinho, assim, né? Que legal. Aí foi assim que a gente começou, assim, né? Então, né, a gente muito diferente, porque geralmente quem produz roupa para os humanos, não para os animais, acabam cortando, porque são, como você falou, tem um tecido diferente, tem toda uma forma diferente de fazer. Foi difícil, assim, sabe? Até assim, quando alguém me pergunta assim, por exemplo, né? Eu tenho tal raça. Nossa, é difícil, por quê? Porque como não é uma especialidade nossa, eu não vou já assim, essa raça vai ser esse tamanho, tudo assim, sabe? Que provavelmente a Z-Dog tem, assim, né? Já fala, já sabe qual o tamanho exato. Mas a gente já passou medida até caneta Bic, assim. Quantas canetas Bic tem? 3 canetas Bic e meio. Gente. A da Natália dá uma caneta Bic, assim. Que ela... vai mostrando, já faz vídeo, vai mostrando, e manda vídeo da Mel pra tentar ajudar, porque eu também não conheço, assim. Mas é muito sensível de vocês, né, fazer isso. Porque não é todo mundo que vai, tipo, a gente tem um tamanho tal e você que lute aí pra... Geralmente é assim que acontece. E hoje quem se veste Kitanda consegue se vestir, pessoalmente vestir o seu doguinho também com a mesma estampa? Dá pra fazer essa combinação? Vocês têm alguma linha nesse sentido? Tem, acho que quase todas. Acho que teve uma ou outra, assim, depende às vezes da estampa, a gente olha assim, essa talvez assim não vá encantar muito quem tem um doguinho, então daí a gente não faz a linha toda, ou às vezes por conta do tecido, assim, esse tecido não vai ficar tão bom, não vai ficar tão confortável, então não. Mas agora, assim, todos os tecidos de quando a gente começou, agora todos praticamente têm elastano, assim, daí a gente tá fazendo. Geralmente as mais divertidas, mas também assim, como se alguém, já aconteceu, sabe, assim, alguém vir falar assim, eu queria tal. Se a gente tiver como mandar fazer, a gente tá mandando um corte, manda fazer na costura, demora um pouco mais de tempo. Se a gente tiver o tecido, a gente faz. A gente já fez uma capa, a gente tem um pijama que a gente lançou lá no início, que é como se fosse da Mulher Maravilha, assim, né? Daí um dia alguém pediu pra gente uma capa pra usar o pijama no aniversário do filho. Daí a gente fez uma capa, assim, ficou bem mal costurada, porque foi a gente que fez, mas ajudou, assim, a pessoa pediu e disse, não, vamos fazer, daí a capa ainda tá lá, assim. Então, sempre que alguém traz algo assim, a gente tenta, sabe? Nem sempre vai ser possível, mas... Vocês escutam muito, né, o cliente? É uma cultura de vocês? Então, acho que assim... Acho que a gente aprendeu com a representação, assim, porque a gente tem a representação também, daí atende empresas, né? E a gente tá sempre ali disponível, assim, sempre respondendo. Então, os feedbacks são importantes, né? Sim. Foi natural, assim, eu não sei, eu nem percebo, assim. Então, igual assim, quando alguém fala isso, assim, vocês fazem, a gente assim, não sei, a gente faz, mas não é todo mundo que faz, assim, sabe? Porque parece que essa questão, assim, do ouvir e tal, né? Se tá ao nosso alcance, a gente consegue fazer, por que não, né? Mas, assim, tipo, eu queria aqueles... Vou lá ver se tem tecido fresco. Porque, né, poxa, daí assim, se tem tecido que dá, a gente vai levar na costura, então já diz aí que eu vou fazer. Nossa, é muito legal isso. Porque, né, enquanto a gente consegue fazer, né, a gente estabelece uma conexão com o cliente também, né, porque o cliente, querendo ou não, se sente abraçado, tipo assim, eu preciso disso e elas se disponibilizaram pra fazer isso pra mim que não tava no cronograma delas, e isso traz uma proximidade com o cliente, né, e vocês têm essa proximidade, né, por exemplo, a Aline que a gente comentou, né, sim, elas estavam aqui falando, nos bastidores, que elas sabem o nome de algumas clientes, sabe? Tipo assim, a gente falou da nossa mãe que compra e usa o pijama direto, e elas falaram, sim, a Vilma, claro. Tipo assim, é uma proximidade com o cliente que nem todo mundo tem, como tu tava falando, tipo, nem todo mundo tem, mas é raro ver isso. E é muito legal, assim, ver a proximidade de vocês com os clientes, e isso gera uma conexão, né?
Inclusive, vocês falaram que abrem caixinhas de perguntas para ouvir o cliente, saber o que eles querem. A gente só não abre mais porque às vezes a gente não dá conta de ficar no Instagram direto, assim, é uma demanda. Mas, nossa, se alguém mandar mensagem, assim, sério, eu já fiquei conversando com alguém por muito tempo. Não me chama pra conversar. Se deixar, assim, a gente é aberta nesse sentido, assim. Enquanto a gente conseguir dar conta. Vocês têm a questão também da reciclagem, né? Queria que vocês falassem um pouco pra nós sobre isso, como que começou, da onde surgiu, porque também não é algo que a gente vê em todas as lojas, né? Raro, na verdade. Então, a questão da sustentabilidade, outro dia eu fui numa palestra, foi lá no Senado. E daí ele falou uma coisa assim que me marcou, porque vai ser isso mesmo, assim, a sustentabilidade vai ser a nova qualidade. Hoje tu não chega numa marca e diz assim, tem aquele sem qualidade ali, tem uma versão com qualidade e uma versão sem qualidade. Então, não tem essa diferenciação, né? Então, a sustentabilidade, no futuro, ela vai ser exatamente isso, assim. Não vai, esse é sustentável, aquele não é sustentável. Todos os produtos que existem vão ter que, de alguma forma, ser. Então, assim, na área têxtil é muito difícil tu ser 100%. Então, quando eu estava assim, lá na faculdade, isso era ainda um pouco mais distante, parecia. Porque, tu tem que ser sustentável. E a gente se depara com isso nos nossos clientes da representação. Nossa, mas eu compro um tecido sustentável, daí de garrafa PET. Daí ele é de garrafa PET, daí depois, para onde vai parar esse tecido da garrafa PET? Aí, assim, ele veio da garrafa PET, mas depois da garrafa PET ele vai para outro lugar. Tá, então daí já não dá, já não é? Aí a linha que costura. O elástico que tu usa. Então, o ser 100% totalmente em tudo que tu usa é muito difícil. Então, a gente partiu assim. Então, o que a gente vai conseguir fazer? Sabe? Tanto que, assim, faz, eu acho que uns 3 meses que a gente está pensando na caixa de envio que a gente usa hoje, um plástico que ele é reciclado. E a gente gostaria de eliminar tudo que é de plástico. Então, assim, desde quando tu vai escolher um tag que tem um acabamento, a gente, não, esse acabamento, não pode. Então, eu não vou pedir um acabamento, sabe? Cuidado. São pequenos detalhes, assim. Então, aí a gente tá nessa da caixa já há um tempo, porque, assim, caixa bonita, tá, sustentável. Não, mas espera aí. Daí ela vai ficar muito cara, o cliente também não vai absorver. Então, tu tem que cuidar de muitos detalhes. O fato de não inflar o preço do produto, ser bonito e encantador e ser sustentável ao mesmo tempo. Assim. É um desafio. Tá aí. Isso é algo muito recente nas lojas. Tipo, hoje em dia, agora que tá começando a ser produzido, tipo, produto 100%, tipo, com sustentável. Por exemplo, a Nike e Adidas. Agora que eles começaram a lançar, tipo, tênis que é 100% feito, tipo, de coisas que já foram utilizadas, sabe? Tipo, marcas grandes, sabe? Então, isso é algo que realmente tá vindo muito agora. E imagino que tenha muitas dificuldades mesmo pra vocês fazerem esse procedimento acontecer e tudo mais. Então, né? Então a gente tenta, assim, em tudo que a gente consegue, que está ao nosso alcance. Da questão, né, de tecido, da fibra, às vezes é um pouco mais difícil, porque, assim, a gente usa um produto que é estampado. Então, a estamparia digital, ao meu ver, né, claro, não tenho daí um estudo super profundo no negócio, assim, mas a tinta, ela cai direto no tecido, então tu já não tem, diferente de um sublimado, então a fibra natural, ela já não vem do petróleo, então, né, a gente já acredita, não quer dizer que ela seja sustentável também, mas tu tem que ir passinho por passinho, sabe? Então, é isso que a gente faz, sabe? A gente tenta, assim, em cada detalhezinho, se cercar desse detalhe, aquele detalhe. Tentar reaproveitar, né? O tag, né? O tag a gente fez um marcador de página. Legal. Um cartãozinho para ser um porta-cópia, para não ir jogando coisas fora, assim, também. Nossa, muito legal isso. Eu falei para dona Neuza, assim, essa questão de jogar fora, né? E daí ela falou assim, porque a gente não joga fora, né? A gente joga no mundo. Ou a gente joga no lixo, ou a gente não existe o fora, né? Existe o mundo que a gente tá jogando. E o negócio do tag é muito louco, porque assim, tu compra uma roupa, o que tu faz primeiro?
arranca, tira a etiqueta e joga fora. E aquilo ali, assim, é louco, porque assim, ó, aquele lacre que geralmente as pessoas usam, que é aquele lacre que tem uma bolinha de plástico e tal, aquilo ali, ela já tem um custo que não é baixo. Aí tem a cordinha, daí quando tu trabalha no desenvolvimento tem tudo isso, né? Então, tu pensa na cordinha, tu pensa no tag, tu pensa... Então tem que pensar também o que a pessoa vai fazer depois que ela tira, né? Porque tu pensar em tudo aquilo, a pessoa chegar e jogar fora. Nossa. Sabe? Tem que reaproveitar. Sabe? É louco, assim, então a gente tenta, né? Se as pessoas vão usar como marcador, a gente tá levando... Então, assim, um formato que nas nossas peças, às vezes até a gente, na peça do estoque, a gente não deixa elas com tag, porque senão ele vai amassar. Seria muito mais prático pra nossa vida ter as peças tudo com tag, porque daí tu pega, manda... Sabe? Porque geralmente sabe? fica no estoque assim, embaladinho no plástico, né? Mas aí a gente não usa o plástico dele, a gente tenta deixar assim, já pra não imprimir, é difícil. Nossa, é muito difícil. Então a gente cria coisas que dificulta também a nossa vida, assim, mas a gente pensa, não, mas é nisso que a gente acredita e a gente... É muito sabe, legal, meio porque que não fere é... teu coração quando tu vê uma coisa assim, mas daí a gente vai... Não. Sim. Sim, porque vocês poderiam ganhar, se pensasse só na parte financeira, poderia fazer de uma outra maneira, que daria uma renda melhor para vocês, seria mais prático, como ela falou, tipo, para poder organizar e tudo mais. Só que pela essa questão da sustentabilidade, vocês lutam bastante. É no que acredita, né? É no que acredita. Vamos dar uma lida aqui em quem está participando aqui com a gente. O Antônio Neto, inclusive, nosso irmão, falou o seguinte, muito engraçado isso daqui. 4 rochas, isso é uma montanha. Olha! Muito bom. Muito bom mesmo. É verdade, já formou uma montanha aqui no estúdio da Post TV, com 4 rochas junto. O Raul Rodrigues falou muito bom. A Fátima Silveira de Freitas está participando também, falou muito bom, meninas empreendedoras, que vocês continuem, tá muito top. A Santina Zé tá participando com a gente, a Salete Figueiredo, Aldo Brognoli, Jucineia Souza, Eli Martinello, Rosa Gomes Teixeira, Helena Freitas, tem bastante gente aqui participando com a gente. Lembrando que o programa de hoje ele tem um oferecimento da Uninter, a melhor EAD do Brasil. Faça sua matrícula, já estão abertas as matrículas então na Uninter. Faça sua matrícula para curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem de tudo lá. E falando de Quitanda do Pijama, meninas, quanto tempo vocês têm a marca? Acho que a gente não chegou a falar sobre isso. A gente lançou em dezembro de 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Isso, eu ia perguntar em relação a isso. A pandemia também colaborou aí para o sucesso da marca de vocês, porque as pessoas ficaram em casa, né? A gente teve praticamente 2 anos aí que as pessoas não puderam sair, pelo menos pelo primeiro ano, não podia ter contato com outras, não podia aglomerar, enfim, ainda não pode, né? Lembrando disso, mas hoje já tá mais tranquila essa questão, a gente já consegue ver a família, mas no começo, por exemplo, a gente não conseguia ter isso, né? Como foi pra vocês e a pandemia acabou colaborando também um pouco, porque se trata de uma marca de pijamas? Então, a gente lançou ali em 2019, daí, né, animação, foi bem legal e tal. Daí quando chegou a questão da pandemia, a gente leu muito. Quando chegou ali no início, a gente parou, a gente era bem aquelas pessoas que não vão vender, porque assim, as pessoas vão passar, a gente não sabe como vai ser, as pessoas, então assim, não é sobre o nosso negócio, não é sobre, e a gente tinha muito medo de vender, então a gente era essa galera, tinha uma galera que tava, vamos fazer curso online para vender para todo mundo, e tinha uma galera que tava mais assim, não, mas né, vou ficar falando de venda enquanto eu vejo as pessoas morrendo, isso então a gente era dessa galera, assim, a gente ficou segurando, assim, sem saber muito bem o que fazer, a gente não sabia se a gente... Não postava, não oferecia. Se a gente postava, o que a gente falava. E até esse medo, na verdade, porque muitas pessoas podem interpretar errado, né? Pode, tipo, elas não estão nem aí pra pandemia, estão pensando só nelas, alguma coisa nesse sentido, né? E não dava, né? Porque, assim, ao nosso ver, não condizia, assim, com o que a gente pensava. Porque, assim, cara, eu tô vendo um monte de gente morrer, tem um monte de gente ficando desempregado, né? Nosso irmão ficou desempregado, tem várias pessoas, outras, na época, ficaram desempregadas à volta. E a gente ali, compra, pijama, não sei o quê.
Sabe, assim, com que cara eu vou dizer compre pijama? Eu vou dizer assim, compre comida, dá comida pra alguém, se tem dinheiro, não sei lá, eu ia falar outra coisa. Então, assim, se eu fosse falar algo de dentro do meu coração, não seria compre pijama. Então, que cara que eu ia estar ali dizendo isso? Mas aí o que é... Que difícil, né? Porque o pijama, normalmente, assim, eu sou mais... Talvez seja uma coisa muito do homem, mas assim, eu durmo sem camisa, um calção velho, qualquer coisa assim, já vira o meu pijama. E realmente, na pandemia, é muito difícil você passar isso pra pessoa que, é importante você ter um pijama e tudo mais. Só que, às vezes, a pessoa colocar um pijama legal como o de vocês pode trazer uma felicidade pra ela... E fazer com que tipo, ela se sinta feliz em meio a toda essa pandemia e essa crise e tudo mais, né? Sim. Eu acho que se a gente, naquele momento, tivesse se sentindo assim, talvez a gente poderia também estar transmitindo isso para as pessoas, assim. Mas eu acho que como a gente não estava, daí a gente não conseguia, assim. Então a gente ficou um tempo... Meio paralisada. Assim, meio paralisada, Daí a gente gravou uns vídeos, né? Tentou fazer uns videozinhos tipo TikTok, assim, que daí eu acho que naquela época ainda não tinha, eu acho, o Reels, eu acho que a gente tava fazendo, e daí eu lembro que tu gravou, tu cortando molde, lembra? Lá na tua casa, eu tava lá na minha casa, tava lá na tua casa, daí... mas a gente aproveitou para se desenvolver. Então, assim, cursos online, então a gente fez um curso nós duas juntas, que era aquele da Conquer, a gente fez, eu fiz outro para aprender a questão do engajamento do Instagram, que também não entendia muito, então legal. A gente focou em tentar se desenvolver até o momento que daí a gente voltou, né? E daí tinham várias notícias, né? A empresa tal de pijama, assim, bombou, vendeu um monte, a outra... E geralmente é uma pergunta... Quem fala com a gente sobre a questão da Quitanda pergunta como foi essa questão, se fez, né? Então, assim... Quem já tinha, e eu até percebi isso pelos clientes que eu atendo da representação. Quem tinha um e-commerce montado e já atendia o pessoal, vendeu. Assim, teve gente que vendeu muito mais do que vendia antes, assim. E quem não tinha o e-commerce, caiu bem mais. Acho que a gente acabou, depois que passou esse momento, assim, que daí a gente meio que voltou, a gente deu uma alavancadinha, assim. E com isso também, o que eu acho que contribuiu, né? O daqui para frente. Porque eu acho que, nesse momento, as pessoas não, vou ficar confortável. Teve a galera que se maquiava e se arrumava porque se ela não fizesse aquele gatilho, né, do se arrumar, ela não conseguia, né, não procrastinar. E teve a galera que, não, eu vou ficar aqui de pijama, vou botar uma blazer por cima e vou para reunião online. Então, eu acho que deixou, assim, as pessoas mais livres, tanto que o conforto, roupas confortáveis, é uma das megas tendências, assim, de consumo para alguns anos, assim. Que bom, né? E eu acho que essa liberdade, isso... Acho que ajuda a gente hoje, assim, até a alcançar mais pessoas por conta dessa questão do ser confortável, assim. E além da Quitanda, vocês têm outras atividades, né? Vocês ainda conciliam ou pensam em ficar só com a Quitanda? Como são os planos de vocês para isso? Então, hoje a gente pensa em manter as duas atividades, assim, porque tem uma coisa também, quando a gente começou, que eu acho bem legal, assim, se alguém... né, que está ouvindo, que está abrindo um negócio, que está se perguntar, assim, a gente fez também todas as lives de propósito e o Comece pelo Porquê do livro a gente leu e todas as coisas de propósito legal. A gente foi atrás, assim. Porque quando tu começa um negócio, às vezes a gente não pensa assim, sabe? Tu tá começando, então tu não chega a pensar. Então teve um dia que a gente sentou, e foi em 2020, assim, e daí eu disse pra assim, como tu te vê? Tu te vê com um pavilhão cheio de pessoas dentro, assim, né? Uma empresa grande de pessoas, pavilhão, aquela estrutura. Daí eu, não. Daí eu também não. Tá, então peraí, a gente tem que ver o que a gente tá fazendo, né? Sim. E daí ali a gente viu, assim, que
a quitanda, ela vai crescer, ela não vai ter esse formato padrão, ela vai com certeza seguir outro padrão, assim, não sei nem dizer exatamente qual, né? Mas hoje a gente consegue conciliar, é bem difícil, a gente trabalha muito mesmo, assim, durante o dia, às vezes por isso que a gente não consegue fazer tanto stories quanto a gente gostaria, porque a gente tem muito a questão também da representada, então a gente está ali atendendo um monte de cliente no e-mail, às vezes algum pepino, alguma coisa, está tentando resolver. Então a gente concilia as duas coisas, a gente gosta, porque estar ali atendendo também traz insights para a quitanda, assim como ter a quitanda traz insights para o outro. Então, hoje assim, né, a gente não vê essa, assim, vamos parar e vamos, né, a quitanda é pequena e tal, então, para o futuro, eu não sei. Mas uma coisa que a gente vê quando vocês falam é que vocês são muito fiéis aos princípios de vocês. Vocês têm um princípio para a loja e vocês são muito fiéis a isso. E um dos princípios que eu sei que vocês têm é o empoderamento feminino, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso pra gente. Legal. Como que surgiu, qual foi a ideia, por quê? Então, eu acho que a questão do empoderamento feminino, assim, é uma coisa que vem, eu acho, muito de dentro, assim, sabe? Eu acho que a gente é mulher e daí, assim, são pequenas coisinhas, assim, que eu penso que se todas as mulheres conseguissem entender o poder que elas têm e o quanto elas poderiam ser muito mais do que às vezes a gente acredita que a gente é. Quando a gente vem assim de uma sociedade que poda a mulher e a gente aprende isso e isso vai batendo em cima da gente. E até falei hoje pra mãe uma coisa assim que eu falei pra ela assim, pensa assim quando tu era bem mais jovem, quando tu decidiu casar, quando tu decidiu ter a vida que tu tens hoje, né? Que opções tu tinha? Foram te dado várias opções ou tu tinha essa? Assim, ou tu casa ou tu fica solteirona. Então, assim, eu acho que cada vez mais se a gente divulga as histórias, a questão de como cada mulher vai se empoderando, porque eu acho que cada uma tem o seu momento, assim, sabe? E quanto mais a gente compartilha isso, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente bate na tecla, mais mulheres a gente vai alcançar, mais homens a gente vai alcançar, porque os homens estão no luta junto, né? Então, alcançar todo mundo, assim. E eu acho que vem do lado de que, assim, a gente é mulher, então... É muito louco, assim, tu tá num parque, igual outro dia eu tava com o meu namorado, daí eu falei assim, ai, nossa, tá escuro, tá vindo alguém? Dele, tá vindo alguém, eu assim, nossa, ele não tá com medo. E tipo, nossa, tá vindo alguém, tá escuro. E assim, são pequenas coisas, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ir cada vez mais, e parte até igual assim, o próprio pijama, né? Ou tu tem que ser sexy, então assim, tu tem que usar aquela renda, tu tem que, sabe? Isso me incomodava, assim, eu não gosto de renda, eu não gosto de rosa, eu não gosto de babado, eu não gosto de laço, eu não gosto de strass. Ou você tem que ser sexy ou extremamente feminina, né? Você não pode usar uma roupa que não saia, né? Sabe? É machismo estrutural, né? Ele sempre tá amei camiseta e daí eu custei, assim, sabe? Porque... Não, camiseta não era de mulher, não, sabe? E tanto que assim, a gente já até tirou o feminino às vezes e o masculino da roupa, porque a gente acha que realmente a roupa, sabe? Só que os clientes começaram a ter dificuldade de identificar a modelagem, porque eu, Fran, adoro ver roupa masculina, por exemplo. Só que daí eu vejo assim, camiseta, vou numa loja, masculino. Masculino. Eu já sei que é aquela modelagem. Entendi. Que eu gosto, né? Eu também faço isso. Então por isso que a gente voltou a colocar assim, tipo assim, sabe? No feminino eu uso o G e no masculino eu uso o P. Por exemplo. A minha camiseta, ela é masculina. Ela é um PP. É uma modelagem de camiseta. Mas é masculina, eu peguei ela. Essa aqui é P também, masculino. É tamanho menor, mas...
A sociedade, ela ainda impõe muito sobre isso, sabe? Mas é uma camiseta. A camiseta da Natália é uma camiseta que eu comprei pra mim. Do Victor. ele Só que, ia assim, expor no podcast em algum momento que eu tava usando a roupa dele. Devolve. Não, mas é isso que é bacana, que é legal. Porque, tipo assim, ela pode usar, entendeu? Não é porque é uma camiseta masculina ou porque foi colocado ali que é masculina que ela vai deixar de ser menos mulher. Na verdade, ela é mais mulher ainda por conta de tudo que ela quiser usar, daquilo que ela quiser colocar. E a marca de vocês traz muito sobre isso. Sim. Né? O que eu acho legal é que tanto o homem quanto a mulher podem usar as estampas de vocês, né? Não tem uma... isso é legal porque vocês trabalham muito em empoderamento, sendo que o público de vocês também é masculino, né? Então, porque essa questão do empoderamento, eu acho muito legal a gente trazer o homem para essa conversa, sabe? Porque a gente precisa do homem nessa conversa. A gente também tem que aprender. E assim, tem o ponto de vista para trazer e se a gente só excluir, assim, a gente não vai conseguir, talvez, mudar muito, assim, sabe? Então, eu acho, né? Claro, é uma opinião minha, assim, né? Essa questão. E a questão do empoderamento, assim, nossa, eu vejo que a gente tem tanto para evoluir nesse mundo ainda, assim, sabe, da mulher olhar assim para ela e ver assim, nossa, olha só o que dá para ser, o que pode ser, o que não precisa ser e que, né, às vezes a gente vai por um caminho e a gente acha que aquele é o único caminho. E é só porque aquele foi o caminho que sempre foi apresentado pra gente, assim, ele não questiona, não vê, mas vai questionar como, se ninguém nunca bateu ali, né? Então, acho que é a questão de cutucar, assim. E até assim, a gente tá ali, tá à frente da marca, né? Tá indo e tal, assim, poxa, olha só, quantas mulheres podem também. Isso aí também do padrão do corpo, né? Porque, querendo ou não, a gente vê muito as lojas e marcas maiores pegando modelos para fazer as fotos e tal, com o corpo já, né? O que a gente diz padrão, né? E vocês não. Vocês pegam as fotos que vocês fazem são de pessoas normais, que comem, que são saudáveis, né? Porque realidade, na verdade. É a realidade das mulheres em si, porque ninguém tem um corpo igual ao da outra mulher e muito menos um corpo com 0% de gordura, né? Então vocês pegam modelos também que abrangem todos esses tipos de corpo e tal. E aí também entra na questão do empoderamento feminino, né? Que a gente pode se sentir encaixada dentro dessa forma de usar a roupa e tal. Eu te digo assim, a gente até gostaria de pegar mais ainda, sabe? Ter mais diversidade ainda, sabe? A gente às vezes só não consegue porque a gente não, né? A pessoa vai vir para fazer foto, a gente tem que ter um acordo com aquela pessoa, tem que ter, né, um dia específico, tem que bater a data de todo mundo, né? A gente tenta diminuir custo para nossa vida também, né, de empresa, porque a gente está começando. Então, mas, nossa, isso, assim, é uma coisa que eu acredito muito. Assim, eu não sei como que a gente viveu tanto tempo nesse mundo sem ter uma diversidade nessa moda, sabe? É muito engraçado isso. Como, sabe? São padrões, né? E eu acho que vem um pouco também da cultura. É muito cultural isso também, né? E que bom que hoje a gente pode estar aqui numa mesa com 4 mulheres conversando sobre isso, um homem falando sobre o empoderamento, falando sobre essa liberdade de se expressar através da vestimenta, porque a vestimenta é isso, na verdade, né? A moda é isso. É você conseguir se expressar. 4 mulheres, no caso, todas elas fazendo outra coisa e eu prestando atenção em uma coisa só, porque eu não consigo fazer nada. Eu tô falando e com o site delas aberto, olhando olhando as linhas. A outra já tá pensando o que fazer e eu tô exatamente, só assim. É bem isso. Ele tá focado de perguntar, né? Focado, senão daqui a pouco já me perca. E que bom que a gente tem essa possibilidade hoje de conversar sobre isso e ter marcas também como a de vocês, ter ideias como a de vocês que permite com que essa conversa se torne palpável, né? Ela se torne real, na verdade, né? É verdade. Eu acho isso... Acho que cada vez mais tem que ter no mundo, assim, falar e cutucar. E daí até eu falei na outra entrevista que a gente deu do NSE, eu falei assim, eu acho que é um efeito, sabe? A gente é uma marca pequena. Eu vejo muitas marcas pequenas agora nascendo com propósito.
E esse propósito, essa marca pequena, ela cutuca as marcas maiores e isso vai causar uma reação, sabe? Se uma marca pequena consegue... E eu acho que daí, na questão da pandemia, eu acho que ela também trouxe muito a questão do consumir de quem está perto, né? Assim, do consumir local, e tu ter outro olhar para esse local, não o olhar de ele não tem qualidade porque ele está aqui do meu lado, sabe? O olhar, tipo assim, não, ele não é industrializado, ele faz de uma forma diferente, né? Então, enfim, assim, essa parte do empoderamento feminino... E é muito legal isso, porque tu fala sobre ser daqui e vocês são de Maracajá, né? Uma cidade que na região é uma cidade pequena. E conseguiram aí criar uma ideia que pudesse atingir toda a região. Hoje a gente vende muito para São Paulo, por exemplo, no e-commerce. É um lugar assim que acaba no e-commerce atinge bastante. Minas Gerais, Rio de Janeiro também. A gente já vendeu para Salvador. Porque a marca de vocês ela é diferenciada mesmo, né? Então, tipo assim, provavelmente no Brasil é uma, duas, assim, que tem essa ideia, que tem, tipo, esse conceito de vocês. E olha, São Paulo tão grande, tem uma indústria têxtil gigante e realmente consome o produto de vocês, porque são poucas as pessoas que têm esse mindset de, tipo assim, poxa, pijama também é roupa, pijama também posso usar quando eu quiser, ele pode me trazer conforto, mas pode me deixar tranquila para poder sair na rua, tranquilo para atender uma visita. Isso é muito legal. E o pijama, ele tem um lado também que eu acho bem legal, que é tu se vestir para si mesmo, sabe? Assim, a gente se veste, né? A gente tem as nossas armaduras, né? Eu vou para tal lugar, eu visto essa roupa, né? Eu vou numa formatura, eu visto essa roupa. E quando eu penso no pijama, eu penso assim, nossa... E a gente teve isso assim muito mais forte quando as pessoas perguntavam assim, e qual estampa, assim, né? Tem uma estampa que não vendeu, tem... E tem algo que acontece com a gente ainda, né? Que tem as estampas que as pessoas às vezes, eu quero aquela, eu quero essa... Mas tinha gente que às vezes chegava assim, não tem... e qual outra que tu tens, assim, no meu tamanho e pra me dar de opção? Às vezes era algo assim, era uma estampa gamer, assim, a outra era nada a ver com gamer, assim. A pessoa gostava, eu vou querer. Então, porque eu acho que tu se permite mais, sabe? Nossa, que legal. Tu se joga mais, assim, tu pode, né, se jogar mais, parece que tu te liberta mais. Eu acho que o pijama, ele tem isso, eu acho que ele causa isso, assim, nas pessoas. Então, sei, assim, a louca que é apaixonada por pijama. Tem interação aqui no nosso podcast ao vivo. Quem está nos acompanhando, comenta aí, deixa um comentário pra gente. A gente vai lendo aqui durante o podcast. Se tiver pergunta também. Se tiver pergunta também pode mandar. A Luana Gomes, ela falou muito sucesso. A Érica Gomes, que chique. Minha mãe e minha tia são podcasters. Érica, tão chique. Segura elas que elas tão chiques. Papo legal demais. Parabéns ao canal. Diversidade é tudo. Gilson Teixeira também acompanhando com a gente. Obrigada, gente, todo mundo que está acompanhando. Deixa aí o seu comentário que a gente vai lendo aqui durante o nosso postcast. Lembrando que o programa é oferecido pela Uninter, né? Faculdade EAD, melhor do Brasil. É verdade, falando da Uninter, faculdade, você comentou que você fez arte, né? E tava na sala de aula, não quis seguir a carreira. Então, eu fui pra sala de aula, né? Me formei em artes visuais, né? Professora de artes, fiquei por 3 ou 4 anos, assim. Nossa, bastante tempo. Antes eu trabalhei em confecção também, além de ser filha de costureira, né? Eu trabalhei em confecção lá no Maracajá por 11 anos. Aí depois eu fiz artes, daí dei aula há alguns anos. E depois que eu tive a minha filha mais nova, que tem 6 anos agora, aí a Fran, eu decidi ficar 1 ano com ela para dar mais atenção, né? E daí a Fran estava trabalhando na representação, daí foi onde ela me convidou para fazer a sociedade e entrar com ela na representação. Daí eu disse, vamos, né? A Sara desenha super bem. Ela não iria falar essa parte porque ela nunca fala, ela vai dizer, não, eu não desenho. Porque eu não pratico. Mas é que tem tudo a ver, né? Porque assim, é aquela coisa que vem lá de criança, sabe? Sempre
eu sempre desenhava e gostava de desenhar, mas daí passa um tempo assim que tu te dedica à vida adulta, vamos dizer, né? Não tive mais tempo. Tá, Então, mas daí fiquei com essa fama, assim, de desenhar. de desenhista, mas já desenhou alguma das estampas de vocês? Já. A estampa de girassol, tu desenhou o manual. A estampa do Halloween. Que a mãe tem, eu acho. A estampa do Halloween, tu criou os girassol. nossos elementos, os bichinhos. Ela falando, não desenhei agora, crimes. Olha, não é que eu criei? É porque tem tudo Olha a como eu ver, né? estou. Tem tudo a ver mesmo. Essa não. Não, a girassol eu acho que é a que a mãe usa. É pretinha a blusa com a Isso. calça. Com a calça. E É bermuda, cheia de mãe, girassol. Girassols é ótima, né? Cara, mas isso foi muito comentário de irmã, sabe? Tipo, a Natália faz isso comigo toda hora. Tipo, eu falo um negócio, eu faço tal coisa, Natália, mas faz tal coisa também. Desenha também. É muito coisa de irmão isso. E assim, eu acho bem legal. E assim, a gente vai escrever alguma coisa e vai, sabe, aquela pessoa assim que faz as letras e ficou bonito, assim. Sim. Então, a Sinara faz isso. Ela só não assume esse lado dela, mas prática, né? Falta prática, por isso. Nossa, que legal. E também a Fran tem um projeto aí que é o projeto Kombi Catarina, né? Tem a Kombi Catarina. Que rolê é esse? Explica aí pra gente. Então, eu e o meu marido, né? A gente mora junto, então já é namorido. A gente tem uma Kombi e foi bem legal, assim, porque um dia ele chegou pra mim e falou, eu acho que a gente nunca tinha falado exatamente disso, assim. E daí ele falou assim, o que tu acha de a gente ter uma Kombi? Uma Kombi? Meu Deus. Na semana seguinte, a gente já tava lá em Joinville, eu fui em Joinville, aí eu tava olhando a Kombi, mandando vídeo pra ele, assim, então, assim, nossa, foi assim, jogou sabe, plantou a sementinha no lugar, assim, eu sou vamos lá, se joga na Kombi. Vamos fazer isso, vamos lá, mas eu já vou agora, só. A Dani não dá, ela fica brava com a gente, porque a gente falou que ia numa competição de skate, que ia ter em Criciúma. Que é da Fadinha, não sei se vocês sabem quem é. A Fadinha e tal. Aí a gente, ok. Daí falei pra Dani, Dani, vamos lá, quem sabe a gente vai. Chegou no dia, ela tava pronta, arrumado tudo, já tava... Acordei cedo. Acordou cedo, que ela não acorda cedo. 40 graus. 40 graus, ela já tava totalmente pronta. Ela é muito parecida, acho que é do aquário ali. Essa semana aconteceu isso também, Victor. Pistola do nada. Não. Agora é a treta? Não, mas ele fez isso essa semana. Eu queria fazer uma mesa de fute-mesa pra jogar, assim, tipo, improvisar pra jogar na praia, porque a gente tá na praia passando o verão lá. Aí o Victor pegou e falou assim, não, vamos fazer, eu faço contigo. Mas eu incomodei até ele fazer. Aí ele chegou num ponto que ele olhava pra mim, Dani, não tem mais como eu fazer. Aí eu, não, tudo bem, eu espero pra até amanhã. Até amanhã. Que bom. Aí no outro dia ele tava com muita dor de cabeça, que no fim quem fez a mesa foi o meu irmão, porque eu não descansei até ter a mesa, daí teve que o meu irmão fazer. Pra vocês terem uma noção de como que aquariano é. Então eu entendo super isso aí, ó. Aí a gente se jogou, assim, daí a gente comprou foi. A Kombi, gente. Daí a gente foi lá, comprou a Kombi, assim, o cara que vendeu fantástico, assim, ele é mecânico, né? Ele explicou tudo, assim, sabe? E uma coisa que eu acho que é bem aquariana é que, assim, no dia que eu fui, sabe? E quando eu cheguei lá, assim, perto da rua, eu falei assim... Bruna, eu vou te mandar a localização, porque se acontecer alguma coisa comigo... Porque, assim, eu tô aqui numa rua em Joinville e eu nem sei, sabe? Era um anúncio, eu só fui. E assim, daí eu acho que a rua tá estranha, então eu vou te mandar a localização, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu tô nessa rua, então não vai saber. Mas pra onde tu foi viajar que tu fez isso pra mim? Foi sozinha? Eu fui pro Atacama, né? Daí ela foi sozinha. Daí ela disse assim, eu não vou mandar pra mãe, mas eu vou mandar pra ti, tá? Porque assim, se caso acontecer alguma coisa, né, que eu perder o contato e tal, daí tu liga pra esse número, mas tu não fala pra mãe. Meu Deus, e agora? E se ela some? Eu fui pro Atacama, daí eu fui sozinha, e a gente ia fazer uma trilha que é o Salar do Uyuni. E daí são 3 dias, né? E daí tu fica sem contato nenhum, assim. E daí ele só tem contato via rádio. Então, tu fica sem internet, tu fica sem nada, assim. Caraca. Daí eu peguei, passei todos os contato da agência. Daí, essa é a minha amiga que fala espanhol, então ela vai saber falar também com o pessoal, se precisar. Ela já tem... Passei para as duas. Fiz um grupo, né? Tu e a Elô.
E disse, vou passar aqui pra vocês 2. Se daqui 3 dias... Aí a frase que é a pior é essa, sabe? Se daqui 3 dias eu não mandar mensagem, é porque aconteceu alguma coisa. Aí vocês se preocupem. Se eu faço isso com a minha irmã, mas tu não fala pra mãe, eu não, fico pior. bem e a Natália morre de ansiedade. Nossa, pronto. 3 dias pra Natália era a eternidade. Nossa, meu Deus. Se eu faço isso, pronto, né? A Acabou. Natália morre, na verdade. Morro. Aí a gente tem um comentário aqui. Calma, daí eu fiquei assim, mas não vou falar, vou esperar uns 3 dias, né? Tem a irmã mais velha também, né? Aí, irmãos mais velhos têm essa preocupação. Que eles acham, elas acham assim, que não, que é pegação de pé, mas não é, porque é uma preocupação mesmo. A Dani foi passar a virada do ano longe da gente, eu mandava mensagem, Dani. Cara, e aí, ela tá me ligou viva? Tá todo tudo bem? dia. Todo dia. E eu tava em Osório, sabe? Sabe? 2 horas daqui de carro, entendeu? E ela me ligava todo dia. E eu, Natália, eu tô bem, eu tô por causa de gente que vocês conhecem, vocês sabem que eu tô, para, pô. E ela me ligava. Podia ter todo dia. colocado uma mensagem automática. Oi, Natália, oi, tô passando. Só pra dizer que eu tô bem. Nossa, ia ser muito bom. Nossa, próximo eu vou fazer isso. Não dá pra deixar. Nossa, agora foi muito boa essa ideia. Mas tá conseguindo conciliar a Kombi com a Quitanda? Como é que você faz? Então, na verdade, a gente parou de mexer na Kombi ali na época da pandemia. A gente chegou a fazer algumas coisas, assim, e daí a gente deu uma parada, né, em 2020. E daí agora que a gente tá voltando a mexer nela de novo, assim, né? A gente não fez mais nenhuma viagem porque a gente tá colocando a documentação. Porque daí a Kombi tem como quando tu tira os bancos dela, no caso, a nossa tem GNV. Então, assim, a gente tirou os bancos, daí para te fazer a revisão e toda a parte burocrática, tu tem que transformar ela numa Kombi Home, daí, num motorhome, assim. Então, a gente tem que ter alguma coisa, uma pia, Por enquanto, a gente tem o banco cama, a gente tem os armarinhos, mas aí a gente ainda legal. quer... Mas a gente adora, assim, ela fica... A gente tem uma garagem coberta, a Kombi que fica na garagem coberta, os carros ficam fora. Tá Então, certo. assim, a gente adora, assim, só que agora a gente tá sempre conciliando, né? Porque o Bruno é professor, então é muito cansativo também, né? Tá sempre fazendo, quando não tá dando aula, tá fazendo coisas pra aula, então... E eu com a Quitanda também, e com o Rabisca. Tem um rabisco ainda. Tá, estamos aí. Que é um projeto bem legal, né? Assim, tu tem super envolvimento com a moda, né? Já tá bem... Claro, assim. Aqui, ó. Sim, ela trabalhou como... Ai, que legal. Trabalhou como Faz estilista tempo, também, essa né? faz tempo. Ela trabalhou como estilista também. Então, quando eu fui morar, eu fiz matemática aqui em Araranguá e fiz um semestre de matemática. Gente. Eu acho legal essa parte. Ninguém nunca espera isso de mim. A arte a gente até espera, porque tem muito a ver, mas matemática... Graças a Deus, hoje eu sei mexer na planilha de Excel que eu aprendi lá. Eu não sei. Se complementam. Lindamente criativa. E mexe na planilha. Não é tudo isso, não. Assim, Ninguém o te gráfico eu logra. peço pro Bruno, porque daí eu não sei. Aí vem olha o que eu descobri que dá pra fazer no Excel. Daí ela me mostra, tipo, que legal, vou fazer. Não faz. Como é que Não, mas meu nível é bem básico. Nem é assim. Aí eu fui morar em Brusque, daí lá eu decidi então ir pra área de moda. E daí, assim, nessa área de estilo, assim, eu fiquei lá de 2006 até... Não, de 2006 até 2012. Daí foi onde eu voltei para trabalhar na Lança Perfume, daí como estilista. E daí depois da Lança eu fui trabalhar na representação. Então, assim, a representação é a venda de tecido estampado. Então, a gente tem que entender muito tecnicamente também para solucionar os problemas, as picuinhas do dia a dia, assim. E com essa questão da representação, muitas empresas, muitas mulheres, principalmente mulheres mães, que queriam estar mais tempo com seus filhos e a rotina de dentro da indústria é muito cansativa, tá ali, né? E assim, muito difícil, porque assim, uma mulher ela é mãe, quando ela retorna, ela já não sabe se ela vai ter ainda o lugar dela, porque daí ela já começa a ser descartada, porque mas ela é mãe, ela vai ter problema com o filho, ela vai ter que sair no meio do horário de trabalho. Então assim, eu vi muitas mulheres abrindo empresas, assim, pequenas, né?
E daí o Rabisca, assim, veio assim, vou compartilhar o que eu já aprendi, quem sabe eu ajudo essas pessoas, porque no WhatsApp eu converso com bastante gente que, como que faz, que tecido eu uso, o que é rendimento, como se calcula o rendimento, como que faz a largura, o tecido, o que é melhor, eu uso malha, eu uso tecido plano. Então, como eu fazia isso no WhatsApp, e era a nossa rotina, assim, da representação, daí eu criei o Instagram do Vem Rabiscar, que é o Rabisca é o nome da nossa empresa de representação, para compartilhar, assim, com as pessoas, e aí a gente tá... Agora, eu fiquei um tempo sem postar nada, daí agora eu tô, aos pouquinhos, voltando, porque a gente tá organizando a quitanda, organizando os atendimentos, né, da representação, e daí daqui a pouco eu chego lá no... Tem um comentário aqui que é muito a ver com o que tu tá falando. A Erika, ela comentou assim, ó. Uma das, entre parênteses, muitas coisas que eu admiro nas duas é essa vontade de inovar. Ambas já estudaram e trabalharam com coisas diferentes e nunca pararam de considerar mais caminhos, independentemente dos desafios. Muito massa, meio multitalentos. Olha. Legal. Eu acho ainda que ela tava falando também do desenho, né? Que a mãe dela desenha. Ela que sabe, né? Dos bastidores. É verdade. O Bruno, ele botou assim também, passei janeiro inteiro de quitanda. E a Regiane, ela botou, já fiz a apresentação na escola vestida de quitanda. Top. A minha sogra. Ela botou que ela era fã número 1. Ela botou, parabéns, sou fã número 1 também aqui embaixo. A gente tem uma rede de apoio muito legal, assim, de pessoas que compartilham, que apoiam, porque quando a gente tá desanimada, que às vezes acontece, sabe? Tudo depende, assim, a pessoa que tu vai encontrar, o que ela vai falar pra ti naquele momento de desânimo, sabe? E essa rede de apoio é muito legal, assim, e a nossa rede de apoio, ela é fantástica, assim, né? E a nossa rede de, tipo, família, amigos, pessoas que estão próximas, assim, é muito legal. Então, a gente sabe que boa parte de a gente continuar e ter essa força para continuar vem das pessoas também que estão ali ao redor, né? Ajudando a gente, acreditando. E o que a Regiane falou, né? Da questão de usar, assim, no início a gente ficava na dúvida, sabe? Assim, a gente vai fazer um pijama, daí a gente vai dizer para as pessoas andarem por aí. Daí elas vão ficar na dúvida se a gente está fazendo um pijama para elas dormirem ou para elas andarem por aí. Aí a gente começou a receber dos clientes essa questão, assim, eu uso para andar, eu uso, daí a gente começou, então o nosso pijama... Eu vim trabalhar com eles. Então dá, né? Então a gente... Na verdade, é que é um pijama. Pijama, sempre eles falam. Não mas parece por não pijama, parecer que as pessoas fazem e tal, né? De ir pro trabalho. Mas esse é o intuito, né? Porque parecer pijama pra sociedade que a gente tava falando vai voltar pra aquilo. A renda, os ursinhos, aí se as pessoas falarem que isso é pijama... Então vocês estão no caminho certo, porque não é o que vocês querem passar, né? E daí a gente assim, então esse é um desafio, daí agora tá lá, assim, cada estampa que a gente cria, eu realmente usaria ela por aí. Eu usaria, então tá. Porque eu fiz esse teste comigo mesmo, assim, sabe? Sabe quando tu duvida de algo e daí a gente comprou uns tecidos, né? E a gente fez uma live com peças também de tecidos de sobra da indústria têxtil, assim. Legal. A gente fez uma ação e daí fez doação também, foi bem legal, assim. E daí eu fiquei com uma das peças, só que daí não era nas nossas estampas, assim, era um rosa com poá preto, assim, mas era um rosinha clarinho e tal. Daí eu fiquei, eu achei legal, e daí usei, daí botei, daí tirei. Daí botei, daí assim, aí tava, eu vou trocar. Daí eu, daí eu assim, olha, realmente, sabe, faz muito sentido, realmente. Sabe assim, aquilo, louca fazendo esse teste. Tu já devia saber sempre, mas parece que daí tu sente assim, não, realmente faz sentido. Eu realmente tenho mais coragem de andar por aí com os pijamas da Quitanda do que com outros, assim, que eu não usaria pra sair. Não usaria pra sair. E como é que são os encontros de família de vocês? Tipo, todo mundo vai de pijama, assim? Vocês já conseguiram viralizar isso na família? Fez no Natal e foi uma parte só. Foi uma parte aí. Mas eram muitos tios e... Muito legal. A gente falou assim, quem sabe num próximo, né, a gente já consegue patrocinar a família toda. Todo mundo de Não, festa do pijama. Pijama, patrocínio, assim, se a gente
Não vai consegue nem. Se a gente fizer isso, a gente não tem pra vender. Não tem pra vender, a gente precisa gastar um pouquinho. Você trabalha com pequena quantidade, né? Próximo. A gente faz o mínimo, assim. A gente faz o... Existe um mínimo de produção. Tanto que, assim, já teve quem veio perguntar pra gente sobre fazer uma estampa personalizada, assim. Então, hoje, no tecido que a gente usa, que é a fibra natural, para ter um valor, né, no valor que a gente vende, assim, que é mais acessível, a gente só consegue fazer a partir de 200 metros na quantidade grande, assim, né? 100 metros, 200 metros. Daí, quando baixa dessa quantidade, a empresa que a gente representa, agora ela tem um projeto paralelo que ela consegue vender desde 1 metro no produto de fibra natural, assim. Legal. Só que daí é assim, R$90 1 metro do tecido, sabe? Então, 50, 60. Então, assim, para te produzir e revender, seria um valor bem mais alto, assim. Daí teve gente que eu já fiz orçamento para ver como que seria, só que daí fica bem alto, assim. Daí não fica, às vezes, dentro do valor que a pessoa também... espera, né? Porque também tem que dizer essa parte, né? E o valor de vocês hoje é bem acessível, né? É por causa dessa busca de vocês pesquisam muito para poder montar um produto que também seja de qualidade, mas que caiba no bolso do cliente? Eu acho que, assim, tem o lado que a gente é uma empresa pequena, enxuta. Então, assim, hoje a gente não tem nenhum salário. Então, assim, quando tu pega uma indústria, tu pega uma empresa, tu tem setores, tu tem pessoas, tu tem toda uma questão. Então, eu vejo que uma das nossas estratégias, né, para começar e para continuar, foi essa questão de a gente usar o nosso pijama como moeda de troca. Eu tenho que produzir X quantidade. Então, assim, eu preciso de alguém que vá, né, fazer tal serviço. Olha, tu trocaria por pijama? Não custa perguntar. Trocaria? Trocaria. Então fechou. Então pode ser em pijama? Pode. Tu sabe? Sim. Então, assim, a gente fez agora até com a Aline também, a gente fez um combinado com ela precificou alguns serviços pra gente e a gente vai fazer essa troca por pijama. Que legal. Então... eu acho que é essa questão, sabe? O nosso produto hoje ele tem um valor, né, mais baixo até do que, né, se tu for ver pelo tipo de matéria-prima e tal, porque a gente ainda não tem essa questão de estrutura inflada. E é isso que a gente pretende construir, sabe? Algo que não gere não infle esse preço, assim, né? Forte. A gente tem mais um comentário aqui, o Gomes Jack, tá ao contrário o nome dele, botou assim: papo legal demais, parabéns ao canal, diversidade é tudo. Acho legal. Que falando também sobre... é muito bom que ela vai falando, minha filha, meu marido. A família é realmente uma os apoiadores, legal. Sim, muito legal, vá. É verdade, família é uma coisa. Meninas, então chegamos já quase a 1h30 aí de bate-papo, pessoal. Passa rápido. Passa muito rápido. É uma conversa mesmo, né? Um bate-papo muito gostoso. Obrigada pela presença de vocês aqui no podcast. Foi um prazer receber vocês. Sinara, obrigada por ter vindo e de se disponibilizado a participar aqui do podcast. Obrigada também. A gente que agradece vocês pela oportunidade de contar um pouquinho, assim, da nossa história, né? Muito legal. Fran, obrigada pela participação. Sucesso para vocês na marca e também nos outros trabalhos de vocês aí secundários também. Né? Multitarefas. Multitalentos, como diz a Érica. A gente que agradece, assim, realmente, assim, e eu me senti bem na conversa que tu falou, assim, é uma conversa, eu disse, então, é uma conversa. Me senti muito bem aqui. Que vocês estavam nervosas antes de vir. Acompanhando o Instagram, viu? Estávamos nervosos. Não, né, agora já tá de boa, né? Bem, todo mundo em casa. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês, essa troca, né, e qualquer ideia de estampa mandem pra gente, por favor. E de verdade, assim, sabe, muito legal poder estar aqui e contar um pouco da Quitanda, um pouco da nossa história. E a questão da diversidade, de trazer isso, eu acho que para quem tá ouvindo, assim, para quem vai ouvir, né, porque vocês vão deixar, vocês deixam também depois gravado, né, eu acho bem legal, assim. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né, e obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Dani Silveira, eu tô fazendo a... mente condicionou. Quero agradecer vocês pela presença, por ter aceitado o convite, foi muito legal, a troca foi muito bom, esse tempo de mesa. Quero lembrar também a todo mundo que está nos assistindo que o oferecimento de hoje é da Uninter, que é a melhor educação EAD do Brasil. E é isso, muito obrigada, foi muito bom mesmo, de verdade. Victor? Legal. Sinara, Fran, um papo muito legal, como a Natália falou. A gente aprendeu muito, na verdade, com vocês. E acho que vamos aprender muito ainda, porque essa marca, tenho certeza que já tá em alguns lugares do Brasil, vai chegar no Brasil inteiro, porque o conceito de vocês é muito legal. A ideia, os princípios, vocês têm um foco e não fogem daquele foco. Então eu espero e tenho certeza, na verdade, que vocês vão alcançar muitos lugares e daqui a pouco a gente faz uma parte 2 com vocês, né? Exatamente. E aos nossos postcasters que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Compartilha o podcast em todas as redes sociais. Depois vai estar disponível também no Spotify, no YouTube, então você pode assistir, pode escutar indo pro trabalho, enfim, compartilhe. E lembrando, como a Dani falou, o programa de hoje tem um oferecimento da Uninter, então muito obrigada, Uninter, por ter proporcionado esse programa de hoje, esse bate-papo gostoso aqui na Post TV. A gente se encontra, eu encontro vocês amanhã no programa Voz do Sul, mas a gente se encontra no próximo episódio do podcast na semana que vem, terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Até lá, tchau. Tchau. Time, projeto aprovado, cliente novo na casa. E aí, amor, como foi? Consegui, fui promovida. Time, projeto aprovado, cliente novo na casa. E aí, amor, como foi? Consegui, fui promovida. Professor, esse layout funciona? Vamos melhorar juntos. Seu laboratório da Uninter. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.